Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Spa Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Spa Saúde. Eu sou Luiz Jorge, sou osteopata aqui na Ideal Spa Saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico. Meu médico indicou cirurgia para a coluna. Devo ou não embarcar nessa? A gente sabe que esse é um assunto que assusta muitos dos nossos pacientes, né? A indicação de uma cirurgia na coluna, uma área extremamente nobre, né? Tem todo aquele medo de complicações de uma cirurgia de coluna, perder movimento, ir para a cadeira de rodas, ficar numa cama. Então isso assusta muito os nossos pacientes. E hoje nós vamos ajudar vocês a desmistificar um pouco essa necessidade ou não de cirurgias na coluna. E quais complicações são mais comuns, né? Exatamente. Porque tem muita coisa que é terrorismo. Agora, existem algumas complicações que realmente acontecem com uma certa frequência, né? Exatamente. Trazendo até um gancho, que eu estava conversando aqui com o Luiz, um colega de profissão, Léo Costa, ele teve num podcast dos sócios, né, onde o host, o apresentador, que é o Bruno Perini, ele falou que ele foi consultar com o médico e o médico disse que se ele não fizesse a cirurgia, ele ia ter disfunção erétil e problemas para ir ao banheiro. Disfunção erétil, ele ia ficar broxa, né? Só para ficar claro para todo mundo, e ia perder controle de esfíncter, ia fazer cocô e xixi nas calças. Mentira. Né? Isso pode acontecer? Pode, mas, turma, não é nos casos comuns, né? Síndromes da cauda equina, uma coisa... A gente está aqui há 22 anos, 20 mil pacientes, eu nunca vi nenhum. Exatamente. Né? Então, não é o que acontece normalmente. Já médicos assustando os nossos pacientes, dizendo que eles vão para a cadeira de roda, que ele tem uma coluna de 80 anos, que é muito frágil, ele tem que se cuidar porque não pode se agachar, porque ele pode fraturar a coluna. Isso aí a gente ouve o tempo inteiro e é mentira. Exatamente. Esse negócio da coluna é frágil, né? Tu não pode te abaixar para pegar um objeto mais pesado no chão. Isso tudo faz com que... Aí sim eles constroem o ambiente para que o paciente acabe indo para uma cirurgia. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar com um dado que eu acho bem legal, a gente estava conversando aqui antes, né? No Einstein, em 2013 não tinha o volume de cirurgia que tem hoje. Hoje as pessoas têm muito mais acesso, existem campanhas até públicas para otimizar cirurgias. No Einstein, em 2013, eles fizeram uma pesquisa e lá 60% das cirurgias eram desnecessárias. Só 40% das cirurgias dentro do Einstein eram necessárias. Falando de cirurgias de coluna, né? Coluna. E uma outra coisa que é muito importante e que eles fizeram, e aí acho que serve de alerta para todo mundo, é o quê? Hoje, se tu chega lá para fazer a triagem não é feita por cirurgião. Por quê? Porque a própria instituição diz, o cirurgião tem viés. Então, o cirurgião, ele não deve ser o primeiro para tu consultar quando tu vai fazer uma cirurgia de coluna, né? O primeiro que tu vai consultar é um clínico. Depois, tu vê com o cirurgião, se for necessário um encaminhamento clínico. E é assim que se comporta hoje no Einstein, né, que é um hospital de referência não só nacional, mas mundial. E aí a gente vai ter triagem com médicos, fisioterapeutas e fisiatras. Havendo dúvida, encaminhamento para o cirurgião para a discussão do caso. Exatamente. É aquilo que o Luiz sempre fala, para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, quando tu manda para um cirurgião, o tratamento de escolha do cirurgião é a cirurgia. Só que tem todo um caminho a ser percorrido antes, para daí a gente ver se realmente esse paciente vai ou não para a cirurgia. E isso aí que o Einstein fez é bastante legal. Outros profissionais, né, de outras áreas, que não o cirurgião, para validarem a necessidade ou não de uma intervenção desse porte. Até porque coluna é algo plenamente estudado, amplamente estudado no mundo inteiro. Então existem as bandeiras vermelhas ali para isso, e qualquer profissional capacitado, ele pode dizer se a cirurgia vai ser necessária ou não. Né? E em casos de dúvida, aí sim recorrer a um cirurgião. Né?
Exatamente. Então, assim, ó, algumas das bandeiras vermelhas. Tumor, né? Tumor. Presença de tumor. Uma presença de déficit neurológico que progride, então o paciente começa a perder força, perder sensibilidade num ritmo muito acelerado, também é uma bandeira vermelha. Isso é muito comum na síndrome da cauda-equina aqui, que a gente disse que é bastante raro. Fraturas, né? Então o paciente sofreu uma queda, começou com uma dor, é importante fazer essa triagem aí sobre fraturas da coluna. Esses são algumas bandeiras vermelhas que são indicativos para a cirurgia com uma certa urgência. Sim. Né? Síndrome da cauda-equina, por exemplo, em 24 horas é necessário que esse paciente esteja no centro cirúrgico para fazer aquela descompressão, sob pena dele ficar com alguma perda, algum déficit neurológico depois desse fato acontecer. Mas eu já vi muito cirurgião falando isso aqui para os nossos clientes aqui na clínica, falando assim, não, tem que fazer cirurgia e tem que ser rápido. E aí o paciente chega aqui, ele não tem bandeira vermelha nenhuma. E aí eu falo, e com certeza tem que ser rápido, por quê? Porque a dor vai passar logo e ele não vai mais querer fazer cirurgia. Então é por isso que existe a urgência, né? São aqueles pacientes que, claro que eles têm dor importante e nesse momento é lógica que vão ter perda de força, né, gente? Tu falou de perda de força. Mas não é essa perda de força que a gente fala assim, tô duro, não consigo levantar mais nada. Não, é perda de força com perda de coordenação de movimento, com movimento já a gente vai dizer que ele tem uma característica neurológica nisso. Né? E não aquela perda de movimento que tu não consegue fazer as coisas por causa de dor. Né? Aquelas dores irradiadas na perna, choque, água corrente, dormência. Essa dor, ela passa em 3 meses. E na maioria das vezes passa antes. Na maioria das vezes aí, 45 dias, tu tem um alívio super importante aí nessa dor, fazendo tratamento adequado com pessoas competentes, né? A gente vai ter aí o tratamento adequado. Em 6 semanas, ali 80% das dores lombares agudas, elas vão se resolver. Mas tem os pacientes que vão avançar além desses 3 meses e tem as questões da cronificação. Mas as questões da cronificação, elas estão muito mais ligadas a fatores emocionais, né? Sim. Então, medo de se movimentar, estresse no trabalho, relações conturbadas, isso influencia muito mais no processo de cronificação da dor, né, do que propriamente a hérnia de disco, que está presente ali, ou que foi diagnosticado. E aí esses casos são aqueles casos que a gente ouve falar, meu tio, meu cunhado, ele fez cirurgia, acabou a cirurgia, ele estava igual, não mudou nada. Isso é uma cirurgia mal indicada, né? Exatamente. E alguns casos, aí infelizmente existe aquilo que é o quê? Que o paciente fez a cirurgia e a dor passou. Mas a cirurgia não era indicada igual, por quê? Porque sem a cirurgia a dor passaria igualmente em 45, 60 dias, né? Em 8 semanas aí, como boa parte das cirurgias Os estudos mostram que depois de 1 ano, as pessoas que fizeram cirurgias, que não fizeram, elas estão muito parecidas. Sim. Só que o que acontece? A pessoa que não, dependendo da cirurgia, porque eu vejo que eles gostam de fazer a cirurgia e geralmente fixar. Sim. Placa, parafuso, fixação de segmento. Isso leva a uma hipomobilidade, uma perda de movimento daquele segmento que vai sobrecarregar segmentos adjacentes. Então, existe até a síndrome do nível adjacente, né, que a coluna ela começa a ter maior trabalho naquele nível que ficou livre, que não foi fixado, e aumenta o desgaste daquele segmento, fazendo ali um aumento de artrose na região e formação de novas hérnias discais. E aí o que eles fazem? Eles falam assim, a gente agora fixa um nível acima. E eles vão em bloco, né, 3, 4 cirurgias, e eles fixam todo o segmento lombar e torácico do paciente, que é algo que... É uma aberração. Uma aberração. É uma aberração. Exatamente. Olha, só o que a gente já passou de informação até aqui já valeu. Mas ele tem mais coisa para falar. Um estudo publicado do American Journal of Neuroradiology revelou que mais de 50% das pessoas acima de 40 anos têm hérnia de disco sem dor. Sem dor. Então, passou dos 40 anos, vamos fazer uma ressonância na turma,
Essas pessoas que têm hernia de disco, metade delas nem tem dor e nem sabe que tinha essa bendita dessa hernia. E assim, para artrose, né? Artrose cervical, a gente fala, entre 30 e 40, 90% da população tem. Hérnia de disco, acima de 50, tem alguns estudos que botam 70% da população tem. Então, o número o que é importante a gente saber? É que essas alterações, elas vão estar presentes em muito mais da metade da população com 45, 50 anos. Né? Então, não é motivo isso, tu ter uma hernia não é motivo para se fazer uma cirurgia. E sim essas bandeiras vermelhas. Tumor, perda progressiva de coordenação e força, né? São alertas bem importantes para quem esteja cuidando. Síndrome de Caldequina também, mas é o que eu falo, é uma coisa muito rara. Muito rara. Outra coisa bacana que eu percebi também, e todo mundo deve ter percebido, é que com a pandemia, muitas cirurgias deixaram de ser feitas, né? Mas quando esses pacientes foram chamados para a cirurgia, assim que as cirurgias foram retomadas, esse paciente ele não foi para a cirurgia. Ele disse, não, meu problema já passou. E aí não era só problema de coluna, tinha pacientes com problema de joelho, de ombro, de coluna. E aí quando eles iam botar para rodar a fila da cirurgia, não, já estou bem, não preciso mais. Então a pandemia veio para também mostrar, né, descortinar isso para todo mundo ver que existe uma super indicação de procedimentos cirúrgicos, principalmente aí na nossa área que a gente trabalha, no campo da ortopedia. Sabe que um fato curioso, a gente já ouviu de médico falando o seguinte, paciente bom de operar é aquele paciente que precisa trabalhar no dia seguinte. Porque seus pacientes têm mais resultado. Então, é lógico que a gente tem um envolvimento emocional nisso, né? Emocional, bioquímico, né? Por quê? Porque o paciente ele tem que estar trabalhando no outro dia. Se ele trabalha, se ele é um profissional autônomo, seja qual for a área, esse paciente ele vai ganhar por trabalhar. E se ele para de trabalhar muito tempo, ele não volta. O que acontece? O paciente que volta antes, ele volta à rotina, ele volta a se movimentar, ele volta a pensar em outras coisas. O paciente, quando ele não precisa disso, ele vai ganhar o salário dele igual, trabalhando ou não, e esse paciente tem algum perfil já um pouco mais para depressivo, esse cara, a chance dele evoluir bem no pós-cirúrgico é muito pequena. A gente vê a questão dos litígios trabalhistas também. Também. Né? Tem muitos pacientes aí que tem alguma questão trabalhista envolvida e eles vão para a cirurgia e eles continuam absolutamente iguais. Iguais. Isso aumenta. A gente comentou uma vez, eu não lembro exatamente, mas 70% também das complicações de chance de piora quando tem litígio trabalhista. O que é isso? O cara está em atrito lá, seja com o banco, seja com a empresa que ele trabalha, ele tem um atrito com a empresa. Isso é litígio trabalhista. Quando ele tem isso e vai para a cirurgia, a chance dele não obter bons resultados é 70% maior do que quando ele tem não existe essa relação do litígio trabalhista, né? Fala aí, Geison. O que a gente tem mais aí para discutir? A gente já percorreu muita coisa aqui, né? A gente viu a questão também dos exames de imagem, eles não devem ser o fiel da balança ali para determinar se uma cirurgia é ou não necessária, mas sim a avaliação clínica, né? O médico fazer uma avaliação clínica pormenorizada, com os testes neurológicos, né? De função, teste de força, os testes de sensibilidade, isso sim nortear a conduta. O exame complementar, o exame de imagem, como a gente sempre frisa, é complementar, é para esclarecer alguma dúvida, né, que a gente tem ali nessa indicação da cirurgia. Então isso é bacana. Vamos dar um exemplo bem claro aqui, ó. Pessoal, olha só, se 90% das pessoas têm artrose cervical, quer dizer que 90% dos pescoços eu vou operar? Se 70% das pessoas acima de 50 anos tem uma hérnia de disco, quer dizer que eu vou pegar todo mundo aí, de cada 10, 7 eu vou cortar para tirar aquela hérnia, porque ela é determinante. É um absurdo falar isso, né? É um absurdo. Então é um absurdo a gente determinar uma cirurgia por um exame radiológico. A cirurgia ela é determinada por fatores clínicos. Como é que tu tá? Como é que tá a força? Como é que tá o teu padrão de reflexo? Como é que tá o teu sono? Como é que é teu padrão alimentar? Quais são os teus hábitos? O cara faz tudo isso certo.
tá com um acompanhamento bom, nutricional, de fisioterapeuta, opa, e 3, 4, 5 meses, e aí ele tem uma compressão importante, esse cara aí sim vai ter uma boa indicação cirúrgica, né? Porque ele já cumpre isso. Não é o que a gente vê acontecendo na maior parte das vezes. O Luiz levou para um ponto bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa chega lá no médico e ele tem a indicação imediata da cirurgia e ele não fez o básico necessário, que não é tão básico assim, né? Porque essa mudança de estilo de vida, cuidados com a alimentação, higiene do sono, a gente tem um podcast falando sobre higiene do sono, vocês podem procurar ali no nosso canal. E já fez um tratamento conservador, que é o acompanhamento com o fisioterapeuta especializado no tratamento da coluna, e não está tendo resultados, aí sim é uma indicação para a cirurgia. O exame ele é pedido ainda quando? Quando mesmo com todo esse acompanhamento ele não está tendo bom resultado e eu estou cogitando uma mudança de abordagem, aí é que o exame de imagem deveria ser solicitado. Eu vou muito mais longe. De cada 10 dos meus pacientes, eu não vou dizer 9, eu vou dizer 10. Nenhum deles passa por uma avaliação competente de movimento. O que é uma avaliação competente de movimento? O cara chegar lá contigo, mesmo com dor, pede para ele inclinar para um lado, inclinar para o outro, rodar o tronco para um lado, rodar para o outro, fazer flexão e extensão. E avaliar a flexibilidade das pernas, no caso de dores lombares, e flexibilidade dos braços, no caso de dor cervical. Nenhum dos meus pacientes passa por esse tipo de avaliação. Eles chegam lá, vê exame, viu o exame, tem indicação cirúrgica. É um absurdo completo, né? E aí, além disso que seria o mínimo tu avaliar a qualidade do movimento do cara, tu teria que passar por uma avaliação desses outros fatores, como a gente falou, nutricional, sono, função, o que o cara exerce durante o dia. Ah, Luiz, mas qual que é a importância disso? Se o cara ele tem um bloqueio para rodar para cá, para a direita, e ao mesmo tempo o trabalho dele exige que ele rode o tempo inteiro, é lógico que ele vai ter um esforço demasiado em algumas estruturas. Então, quando eu equilibro esses movimentos de rotação, o paciente para de ter dor. Então, é simples assim? Sim, é simples assim. Nenhum caso é diferente. Infelizmente, raríssimos os casos são diferentes. E de cada 10, como eu digo, 10. Ninguém passa por esse tipo de exame. Eu chego a ficar bravo. É simples assim, mas nem todo mundo faz. Né? Então não é porque é simples que também é fácil. Não. É simples para quem conhece essa rotina essa forma de trabalhar. Agora, quem não estabelece dessa forma. Contando um caso aqui, essa semana eu estava com um paciente, aí mudando um pouco, saindo da coluna e indo para o pé, ele tinha o dedão do pé mais rígido e isso causava dor para caminhar. A gente trabalhando a fisioterapia, ele teve uma melhora, um pouco de melhora na mobilidade, mas a dor e a função muito boa ali, ao longo do tratamento, e ele assim, agora eu estou retorno no médico. Eu assim, ele estava indicando uma artrodese, que é a fixação da articulação, então ele ia ficar com o dedo duro, assim não vai ele, na avaliação médica, querer ver se o teu dedo melhorou, já que a indicação dele era deixar o dedo duro. Aí ele assim, não, isso aí tu não te preocupa que ele nem tocou no meu pé. Ele só indicou a cirurgia, mas não mexeu no meu pé. Aí ele assim, agora que ele vai mexer? Eu assim, então tá tudo certo. Se ele não vai fazer isso, pode ir lá acostar com ele. Exatamente, né? E quantos pacientes a gente pega assim, e aí tu fala assim, mas o médico indicou fazer cirurgia. Tá, e ele te examinou, não como eu te examinei? Ah, não, ele não chegou nem perto, ele viu o exame e perguntou algumas coisas. Alguns fazem um testezinho de reflexo, opa, já deu uma melhorada, mas tu tem que avaliar o paciente como um todo, né? Porque a chance de ter uma alteração de reflexo também é grande, né? Exatamente, principalmente na crise, aguda. Na fase aguda, né? Exatamente. Então eu acho que é isso. É isso. Mais alguma coisa? Isso. Então, não, acho que a gente viu ali, que exames de imagem. Então, nem tudo que aparece nos exames é problema. Sim. Então, está muito relacionado ao processo natural de envelhecimento, certo? E é uma característica a se levar em conta junto com as demais, né? Ele não pode ser avaliado isoladamente. Quando que a cirurgia é realmente necessária, a gente viu as bandeiras vermelhas, sim, principalmente tumor, fraturas, síndrome da cauda equina, isso a gente viu. O que vimos ainda, então, o tratamento conservador, né? A gente
prolongar esse tratamento ali para 3, 6 meses e em fazendo um tratamento conservador com um profissional competente e abordar toda a outra questão alimentar, de sono, de estilo de vida, prática de exercício, e mesmo assim esse paciente não melhorou, aí sim, uma avaliação cogitando a possibilidade de uma cirurgia, que seria isso, e o que fazer antes de decidir a cirurgia, às vezes é uma segunda opinião, né? Principalmente de um médico que não tenha o viés do cirurgião, como no Einstein eles fazem a triagem com fisiatras também e fisioterapeutas. Aqui, ó, nós já fizemos cursos com professores internacionais e eles falaram, quando tu faz uma cirurgia de retirada de hérnia nos Estados Unidos, tu tem um advogadozinho na porta do hospital para te levar pela mão para tu entrar com um processo contra. Por quê? Porque se sabe que o resultado em um ano é igual. Por que tu vai submeter um paciente a um custo alto, a um risco de infecção hospitalar, um risco de acidente, acidente no próprio percurso da cirurgia, sendo que o resultado dele em um ano vai ser igual, com um custo menor, com um risco menor. Então, hoje, Estados Unidos operou a herniazinha, pega pela mão, o advogado vai botar na justiça para não deixar o médico mais fazer isso. Então, essas são realidades diferentes, né? Salientando que tem excelentes cirurgiões Sim, que indicam competentemente a cirurgia. Nós estamos trazendo aqui essa questão, essa crítica ao excesso do diagnóstico, ao excesso de tratamento, de intervenções desnecessárias para a população. A gente viu, como o Luiz bem mostrou, que isso acontecia até no Einstein. Então, antes de se submeter a uma cirurgia de coluna, procure uma segunda, terceira opinião, procure um profissional que não tenha esse viés, essa cirúrgico, interferência, né, com que ele trabalha, para tentar te ajudar nesse sentido. E tem uma coisa que eu acho mais legal ainda, né? Porque daí as pessoas pegam e falam para mim assim, quando vêm fazer cirurgia, e eu falo assim, cara, não tem indicação cirúrgica, mas se tu fizer cirurgia, tu vai fazer um tratamento comigo agora, isso vai levar 45, 60 dias. Se tu vier no pós-operatório, não tenha dúvida, tu vai ficar aqui 3, 4 meses. Então, para nós, é indiferente, se fosse ver, seria até mais lucrativo um pós-operatório de cirurgia. Por quê? Quando o cara vai fazer cirurgia, o que acontece? Perde força, cicatriz dolorida, trabalho na cicatriz para recuperar a mobilidade tecidual naquela região, controle de processo inflamatório com perda da força muscular, com perda de mobilidade em membros inferiores, membros superiores, perda de rigidez ligamentar. Cara, tu tem um caminhão de alterações ali. O paciente vai ser submetido a um monte de anti-inflamatório, antibiótico, alterações digestivas. O paciente ele volta de uma cirurgia muito mais complexo do que ele foi. Então, o tempo de tratamento pós-operatório ele é muito maior. E, inclusive, para a fisioterapia. Então, a gente não tem a gente tem o viés, mas mesmo assim a gente trabalha contra. A gente prefere que as pessoas não façam cirurgia. Porque o nosso viés é a sua saúde, né? Exatamente. Ó, exemplificando aqui, nós estamos com 2 casos bem interessantes. Cirurgia de ombro, 2 pacientes com aproximadamente o mesmo tamanho de ruptura, era 60%, 70% de ruptura do manguito rotador. Uma foi para a cirurgia e a outra optou pelo tratamento conservador. A que optou pelo tratamento conservador, ela já foi de alta essa semana, e a que fez cirurgia ainda está remando para restabelecer os movimentos que ela disse que tinha antes da cirurgia. Então ela assim, ó, se eu pudesse voltar no tempo, e é uma paciente médica, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito essa cirurgia, eu teria optado pelo tratamento conservador. Então vamos primeiro para o tratamento conservador, que é o tratamento de escolha, e em não havendo resultado, no mínimo, você fez um tratamento pré-operatório que vai fazer com que o pós-operatório seja muito mais rápido, mais fácil de recuperar. Porque tu preparou a musculatura, tu preparou flexibilidade, mobilidade, isso é muito positivo no pós-operatório do paciente. Além de ensinar ele previamente os como movimentos. ele deve se comportar depois da cirurgia. Tem um trabalho aí educacional, preparo de músculo, preparo articular, preparo ligamentar, que vai ter sido feito antes, que vai fazer com que no depois
teu tratamento seja mais curto, né? Então, bora fazer tratamento conservador. E são raros os casos que precisam da cirurgia depois do tratamento conservador. Raros. Quando a gente fala raros, raros, né? 3% aí, segundo a literatura. Então, se você tiver uma indicação cirúrgica ou conhecer alguém que tem uma indicação cirúrgica, encaminhe esse podcast, esse vídeo para esse seu amigo, ou você assista e reassista esse conteúdo. E se precisar, conta com a gente. Isso, é só entrar em contato ali, pode mandar mensagem ali no YouTube para a gente ou no Instagram mesmo, certo? Fechou? Um grande abraço e até o próximo podcast Coluna Forte, um podcast destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgia.